Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Você já sentiu aquele aperto no peito? Quando o celular para de vibrar? Quando ninguém chama? Quando o silêncio da casa parece mais alto do que o som do mundo lá fora? Quando o fim de semana chega e tudo o que resta é o som da sua própria respiração, ecoando em um espaço que parece grande demais para estar só. O medo da solidão é um dos sentimentos mais humanos que existem, mas também é um dos mais mal interpretados. A solidão, muitas vezes, não é a ausência de pessoas, é a ausência de conexão. É a distância entre o que você sente e o que os outros conseguem enxergar. Às vezes, você está cercado, mas se sente invisível. Está falando, mas ninguém realmente ouve. Está sorrindo, mas por dentro, tudo está em silêncio. Mas e se eu te dissesse que a solidão não é o fim? Que ela pode ser o começo? Que Deus muitas vezes nos encontra quando o barulho acaba e o coração, enfim, fica quieto o bastante para ouvir. Hoje, quero te guiar em uma jornada de cura, não para negar o medo, mas para entender o que ele revela. Porque o medo da solidão não é sinal de fraqueza. É o grito da alma pedindo reencontro com o próprio centro. E é nesse espaço, entre o vazio e o divino, que Deus se revela, não como ausência, mas como presença silenciosa, firme e amorosa. Ele não preenche o vazio com ruído. Ele transforma o vazio em encontro. A neurociência da solidão. O que acontece no cérebro? A ciência confirma o que a alma já sente. A solidão não é apenas emocional, é também física. Estudos mostram que o sentimento de isolamento ativa as mesmas regiões cerebrais responsáveis pela dor física. Ou seja, quando você se sente só, o seu cérebro reage como se estivesse ferido. O corpo começa a produzir cortisol, o hormônio do estresse. O coração acelera. A mente entra em alerta constante. Você fica hipervigilante, atento a qualquer sinal de rejeição. E sem perceber, começa a viver em modo de defesa, fechando-se cada vez mais para o mundo. Ao mesmo tempo, a ocitocina, o hormônio da conexão, diminui. E isso explica por que, mesmo cercado de pessoas, você pode continuar sentindo um vazio. Porque a solidão não é medida em quantidade de companhia, mas na qualidade de presença, inclusive a presença com você mesmo. Com o tempo, a solidão prolongada enfraquece o sistema imunológico, desregula o sono e aumenta a ansiedade. Mas há algo mais profundo que a ciência também observa. Quando você começa a cultivar momentos de silêncio consciente, quando aprende a estar só, sem fugir de si, essas mesmas áreas cerebrais começam a se reorganizar. A atividade do córtex pré-frontal, região do foco e da clareza, aumenta. Os níveis de dopamina, o hormônio da motivação, se equilibram. E o cérebro passa a associar o estar só, não com abandono, mas com descanso. É aí que a solidão se transforma em solitude. A solidão desconecta. Ela nasce do medo, do vazio e da sensação de não pertencer. É o eco de uma ferida antiga dizendo: ninguém me vê, ninguém me escolhe. A solitude reconecta. Ela nasce da consciência. É quando você começa a dizer: eu me escolho, eu me vejo, eu pertenço, porque o Espírito de Deus habita em mim. A diferença entre as duas não está nas circunstâncias, mas no significado que você dá ao silêncio. Na solidão, o silêncio parece a ausência. Na solitude, o silêncio é presença. É o mesmo vazio, mas agora cheio da voz de Deus. Porque quando o mundo se cala, o céu fala mais alto. E quando você para de correr do silêncio, descobre que é nele que a alma se reencontra com o Criador. O que a Bíblia diz sobre estar só? A solidão nunca foi um erro no plano divino. Ela sempre foi um cenário de transformação. Jesus, antes de iniciar seu ministério, passou 40 dias sozinho no deserto. Não havia multidões, nem conforto,
apenas silêncio, sede e tentações. Mas foi nesse lugar de total vulnerabilidade que ele encontrou força, identidade e propósito. Antes de multiplicar pães, Jesus precisou aprender a multiplicar fé. Antes de curar os outros, ele precisou enfrentar o próprio deserto interior. Davi também conheceu a solidão. Enquanto se escondia em cavernas, fugindo da perseguição de Saul, ele compunha salmos que atravessariam séculos, palavras nascidas da dor, mas cheias de esperança. No esconderijo, ele aprendeu que Deus não precisa de plateia para revelar sua presença. Foi no silêncio das cavernas que Davi descobriu que a adoração é mais poderosa do que o medo. E João, exilado na ilha de Patmos, privado de tudo o que amava, recebeu justamente ali a visão mais grandiosa da Bíblia, o Apocalipse. Sozinho, ele viu o invisível. Separado dos homens, ele se conectou ao céu. Porque o isolamento, quando habitado pela fé, se torna um portal espiritual. A Bíblia não evita a solidão. Ela ressignifica. Cada deserto, cada caverna, cada ilha de exílio foi cenário de revelação, encontro e renascimento. E é por isso que o Salmo, capítulo 23, versículo 4, nos lembra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus não é barulhenta. Ela não precisa de ruído, de multidão, nem de reconhecimento. Ela se manifesta nas entrelinhas do silêncio, nos pensamentos que se acalmam, nas lágrimas que viram oração. A presença de Deus é como o vento suave que tocou Elias na caverna. Não veio no fogo, nem no terremoto, nem na tempestade. Veio como um sopro delicado, que não exige ouvir, apenas sentir. Quando o mundo se cala, o céu fala. E é nesse espaço entre o som e o silêncio que a alma finalmente se encontra com o Criador. O deserto não é castigo, é convite. É o lugar onde Deus silencia o barulho externo, para te ensinar a escutar a voz que sempre esteve dentro de você. Por que tememos tanto a solidão? A solidão tem um poder que poucos compreendem. Ela não é apenas a ausência de companhia. É o espelho da alma, refletindo tudo o que tentamos ignorar enquanto estamos cercados de barulho. Ela nos obriga a escutar o que o ruído externo abafava, o eco de traumas que ainda sangram em silêncio, as lembranças que tentamos enterrar, as feridas emocionais que nunca receberam cuidado, as vozes internas que dizem você não é suficiente, e o medo disfarçado de força, que nos faz fugir de nós mesmos. A solidão nos confronta com a verdade que mais evitamos, a de que, muitas vezes, não sabemos mais estar em nossa própria presença. Vivemos tentando preencher o vazio com distrações, com conexões rasas, com telas acesas e conversas que não tocam o coração. Mas quando tudo silencia, o que sobra é o som do que ainda precisa ser curado. A neurociência explica que o cérebro interpreta a solidão como uma ameaça, ativando as mesmas áreas associadas à dor física. Por isso, estar só pode literalmente doer. Mas a dor da solidão é também um convite à transformação. É um chamado do corpo e da alma dizendo: pare de fugir, volte para dentro. Há algo em você que precisa ser olhado com amor. Tememos a solidão porque fomos ensinados a temer o encontro conosco. Porque acreditamos que estar só é estar errado, quando, na verdade, é um retorno. Não estar acompanhado não significa estar abandonado. Significa que Deus está te chamando de volta para o essencial, para o espaço onde a sua voz pode ser ouvida sem interferências. A solidão é o campo onde a alma se reencontra com o Criador. É ali que a graça se revela. É ali que o Espírito Santo fala baixo, mas de um jeito que cura, que alivia, que reorganiza tudo o que parecia perdido. Às vezes, Deus precisa te afastar do barulho, para que você perceba que o amor que você tanto buscava fora sempre esteve dentro. E quando você começa a fazer as pazes com o silêncio, ele deixa de ser vazio e passa a ser morada. Deixa de ser ausência e passa a ser presença. Porque o silêncio é o idioma que o céu fala, e a solidão, o altar onde a alma aprende a ouvir.
Como transformar a solidão em solo fértil de cura? 1. Olhe para dentro com honestidade, não com julgamento. A solidão é um espelho. Ela reflete não apenas o que está à sua volta, mas, principalmente, o que está dentro. E para atravessá-la com sabedoria, é preciso aprender a olhar para si com amor. A maioria das pessoas passa a vida fugindo do próprio coração, com medo do que vai encontrar se o silêncio se prolongar demais. Mas o silêncio não é seu inimigo. Ele é um mensageiro. É ele quem revela o que a correria escondia. A carência não curada, o medo de ser esquecido, a saudade de si mesmo. Olhar para dentro com honestidade é o início da cura. Mas olhar com julgamento é reabrir feridas. A neurociência mostra que quando você se critica com dureza, o cérebro ativa as mesmas áreas relacionadas. A dor física, ou seja, autocondenação machuca. Mas quando você se acolhe com compaixão, o cérebro libera ocitocina e serotonina, substâncias ligadas à segurança e ao amor. Então, antes de tentar se entender, se permita sentir. Antes de tentar se consertar, se permita se escutar. Você não é o que te feriu. Você é quem sobreviveu. E agora está aprendendo a se compreender. Talvez essa seja a primeira vez em que você se olha sem pressa, sem cobrança, sem se medir pelos padrões dos outros. Apenas você, diante da sua própria alma, dizendo: eu te vejo, eu te escuto, e eu te aceito, mesmo sem te entender por completo. Essa é a base de toda restauração espiritual. Porque Deus não cura máscaras. Ele cura verdades. E verdades só aparecem quando paramos de fugir de nós mesmos. 2. Aproveite o silêncio para escutar a voz que cura. Nem sempre Deus fala através do trovão. Às vezes, Ele fala no sussurro do vento, na respiração que se acalma, no pensamento que traz paz sem explicação. Mas para ouvir esse sussurro divino, você precisa aprender a silenciar o ruído interno. Aquele barulho feito de preocupações, comparações e carências não resolvidas. O barulho da mente ansiosa que tenta prever o futuro. O barulho do coração ferido que repete memórias antigas como se fossem verdades eternas. Deus fala na pausa, mas a pausa assusta quem não aprendeu a confiar. Por isso, muitos preenchem o silêncio com distrações, com conversas vazias, com tarefas sem sentido. Mas o silêncio não é ausência, é presença. É no silêncio que a alma ouve o que o barulho não deixa perceber. A neurociência explica que, durante o silêncio profundo, o cérebro entra em um estado chamado modo padrão, em que as áreas ligadas à reflexão e à criatividade se ativam. É nesse estado que o cérebro processa emoções, reorganiza pensamentos e encontra respostas que o barulho esconde. O silêncio cura, porque ele permite integração interna. E espiritualmente, o silêncio é o lugar onde o Espírito Santo habita. Ele não invade, ele espera ser convidado. Ele não força, ele toca com leveza. E quando você se aquieta o suficiente para ouvi-lo, ele te lembra que nunca esteve só. A solidão se transforma quando o silêncio se torna oração. Quando, em vez de se sentir esquecido, você começa a sentir-se acolhido. Porque é ali, quando o mundo se cala, que o céu fala o mais alto. Então hoje, se permita parar, não como quem desiste, mas como quem se rende à presença que restaura. Feche os olhos, respire fundo e diga: fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. 3. Pratique a solitude intencional. Há um tipo de silêncio que não fere, cura. Um tipo de vazio que não assusta, acolhe. E um tipo de solidão que, quando bem vivida, se torna encontro com o divino. A solitude intencional é isso. Não é fugir do mundo. É voltar-se para dentro, onde Deus te espera. A solidão dói quando é imposição, mas vira medicina quando é decisão consciente. É um instante em que você deixa de correr atrás de companhia, para aprender a desfrutar da sua própria presença. Reserve alguns minutos do seu dia para isso. Não precisa ser muito. Bastam 10 minutos de sinceridade. Desligue o celular. Afaste-se dos barulhos que drenam sua energia. Sente-se em silêncio e apenas permita-se existir, sem fazer nada.
No começo, talvez o silêncio incomode. Talvez sua mente grite, querendo distração. Mas se você permanecer, aos poucos, o barulho interno se dissolve. A respiração se torna oração. E o vazio começa a se preencher de presença. A neurociência mostra que a solitude saudável ativa áreas cerebrais ligadas à criatividade, empatia e clareza emocional. É nesse estado que o cérebro reorganiza emoções, libera dopamina natural e traz sensação de equilíbrio e plenitude. Mas espiritualmente, a solitude é ainda mais poderosa. Ela é o espaço onde a alma se alinha com Deus, onde o Espírito Santo sussurra segredos que o ruído do mundo não permite ouvir. Leia algo que alimente o espírito. Ore sem pressa. Escreva o que sente, mesmo sem entender. E se escute, sem censura, sem julgamento, sem medo. Esses pequenos gestos são orações silenciosas. E cada minuto que você passa consigo mesmo, em amor e presença, é um passo a mais em direção à sua cura interior. Porque a solitude não te isola do mundo, te prepara para voltar a ele com mais consciência, mais paz e mais luz. Ela é um intervalo onde Deus te refaz em segredo, para depois te reenviar com propósito. 4. Reconstrua os vínculos com propósito, não com desespero. Você não nasceu para viver isolado. Fomos criados para nos conectar, mas não para nos perder no outro. Relacionar-se é uma bênção, mas também é uma escolha sagrada. O medo da solidão faz muita gente se contentar com laços superficiais, aceitar qualquer presença só para preencher o vazio. Mas há uma diferença entre companhia e conexão. Companhia ocupa espaço. Conexão alimenta a alma. Quando o coração está ferido, ele tende a buscar remendos. Pessoas que distraem, mas não curam. Mas Deus não quer te ver preso a vínculos que drenam, a laços que te apagam, a afetos que te fazem se encolher para caber. Por isso, reconstrua os vínculos com propósito. Aproxime-se de quem ora com você, não apenas de quem conversa com você, de quem te encoraja a crescer, não de quem te acomoda no medo, de quem fala de amor, mas também vive o amor em atitudes. A neurociência confirma: relações saudáveis fortalecem o sistema imunológico, equilibram os níveis de dopamina e ocitocina, e aumentam a sensação de pertencimento e propósito. Mas relacionamentos tóxicos fazem o oposto. Desregulam a mente, aumentam o estresse e ferem a autoestima. Por isso, escolha vínculos que somam, não que sugam, que elevam, não que diminuem, que inspiram, não que aprisionam. Relacionar-se com propósito é permitir que o amor de Deus se manifeste entre duas almas inteiras. É entender que você não precisa se anular para ser amado, nem se distorcer para ser aceito. Antes de procurar quem te complete, permita que Deus te preencha. Porque quando o coração está inteiro, ele reconhece o amor verdadeiro e rejeita as migalhas. Ame com sabedoria, abrace com discernimento, e se for para caminhar junto, que seja na direção da luz. Oração. Para quem sente medo da solidão. Respire fundo, feche os olhos, e permita que cada palavra penetre suavemente na sua alma. Deus, eu tenho sentido medo do silêncio. Às vezes, ele parece grande demais, e o som da minha própria mente me assusta. Tenho sentido angústia quando estou sozinho, vazio, mesmo cercado de pessoas. Mas hoje, Senhor, eu não quero mais fugir de mim. Eu quero aprender a estar comigo e contigo. Quero que o teu Espírito preencha o espaço onde antes havia medo. Transforma a minha solidão em solo sagrado de encontro. Que o silêncio que antes me oprimia se torne o lugar onde eu te ouço com mais clareza. Fala comigo nas pausas, no intervalo entre um pensamento e outro, no momento em que as lágrimas escorrem e o coração se entrega. Ensina-me a me amar como o Senhor me ama, a cuidar de mim com paciência, a não mais buscar abrigo em lugares que me ferem. Senhor, eu renuncio à ilusão de abandono, porque agora eu sei, eu nunca estive só. Mesmo quando tudo se calou, a tua presença permanecia, silenciosa, mas viva. Eu reconheço que o teu Espírito habita em mim, e isso me basta. Me basta a tua companhia invisível.
tua paz que não depende de barulho, tua presença que me sustenta no vazio. Hoje, escolho transformar o silêncio em oração, a solidão em comunhão e o medo em fé. Amém. Permaneça alguns instantes em silêncio. Sinta a presença de Deus preenchendo o ambiente e o coração encontrando repouso dentro de si mesmo. A solidão não é sentença, é convite. Convite ao silêncio que cura, ao reencontro com você, ao abraço invisível de um Deus que sempre esteve ali, só esperando você parar para notar. Ela não vem para punir, vem para revelar. Revelar o que você tem tentado calar com distrações, com ruídos, com correria. A solidão é a pausa onde o céu sussurra. Eu nunca te deixei. É nela que você descobre a voz que ficou encoberta pela pressa, o propósito que foi abafado pelo medo, e a fé que ainda pulsa, mesmo depois das perdas. A solidão te convida a olhar para dentro sem fugir, a sentir sem se culpar, a orar sem precisar de palavras. Ela é o lugar onde Deus te refaz por dentro, em silêncio, sem testemunhas, mas com eternos resultados. Então, da próxima vez que o silêncio vier, não corra dele. Sente-se, respire e diga: Senhor, eu aceito teu convite. Transforma o que dói em comunhão. Faz do meu vazio um altar e do meu silêncio uma oração. Porque o barulho pode te distrair, mas é no silêncio que Deus te encontra. Se essa mensagem falou com você, comente aqui. Hoje eu escolho transformar a solidão em reencontro. Inscreva-se no canal Guardião da Consciência e continue essa jornada de cura, fé e reconexão com a sua essência. Lembre-se, o silêncio não é ausência, é presença em outra linguagem, a linguagem com que o Espírito fala à alma. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas, oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme, ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja, e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.